E aí pessoal do YouTube, Foco Soco BR na área, e nesse vídeo eu falo sobre o episódio 12 da quarta temporada de The Walking Dead que estreou ontem nos Estados Unidos. Primeiramente, o que eu posso falar sobre o episódio é a questão do foco, né? Porque esse episódio focou principalmente e somente em um grupo, que no caso é o grupo do Daryl Dixon, que só tem ele e a Beth, né? Então eu acho que esse foi o primeiro problema desse episódio, né? Que a questão do foco, né? Eu acho que a questão de se focar em poucas pessoas deixou esse episódio um pouco mais a desejar. E sim, eu não gostei muito desse episódio. Enfim, a outra observação é a questão da trama, né, do problema do episódio. Porque cada episódio, desde a primeira, segunda e terceira temporada, sempre tem um ponto de origem. Como, por exemplo, o problema do governador, foi a questão da Michonne matar a filha do governador, etc., que causou todo esse problema. Na primeira temporada, a questão do Glenn ser capturado pelos cubanos, e o pessoal quer tentar encontrar ele, enfim, todos esses problemas tiveram um ponto de origem, que no caso é um ponto muito complexo, etc., mas nesse episódio foi diferente. Todos esses problemas que aconteceram nesse episódio foi simplesmente motivado pela questão da Beth querer bebida alcoólica. Então, assim, foi um motivo bem simples, e eu achei isso bem tosco, porque o episódio simplesmente se resumiu à questão da Beth querer bebida alcoólica e todos os problemas serem causados por base disso. Então, eu acho que isso foi um outro ponto fraco desse episódio. Como foi mostrado pela promo desse episódio, né, as coisas aconteceram exatamente como planejado. A questão do Daryl Dixon pensar que tá todo mundo morto e a Beth está lá só para tentar manter a esperança viva. Né? Nossa, grande utilidade. Mas aí o episódio foi se desenvolvendo, aí, sim, resumidamente, a Beth queria bebida alcoólica, os dois saíram para procurar isso, encontraram uma casa, beberam, mostraram sentimentos ocultos um pelo outro, não pela questão amorosa ou algo assim, mas personalidades que eles queriam manter isolados, etc. E que acabou demonstrando uma pequena evolução diante dos personagens, mas foi muito pequena, não foi uma grande mudança. Mas isso serviu para abrir mais alguns personagens diante de certas situações, mas não foi grande coisa. E aí eles decidiram abandonar o local, queimando tudo e mandando o local se fuder. Enfim, foi simplesmente isso que aconteceu durante esse episódio. E assim, vendo alguns pontos positivos, nós tivemos a questão de alguns zumbis serem mortos, etc. Foi uma coisa legal, locais diferentes para conhecer. Nós tivemos também a questão da demonstração, né, de caça do Daryl Dixon, a questão dele caçar uma cobra, se alimentar disso, de se esconder dos zumbis dentro do carro. E também tivemos algumas habilidades ocultas que não foram mostradas sobre os dois personagens, que no caso é a habilidade de caça do Daryl, a questão da Beth conseguir criar uma fogueira por base do vidro que ela pegou de um carro quebrado, enfim, todas essas habilidades que os personagens ainda não haviam demonstrado fez esse episódio muito mais interessante de se ver, porém não foi o suficiente para manter esse episódio sendo um dos melhores. Ao contrário, esse episódio não foi o melhor, mas também não foi o pior. Eu acho que esses pontos positivos que foram colocados nesse episódio, ou a maneira que foi desenvolvida, fez esse episódio se tornar um episódio suportável. Porque mesmo esse episódio tendo um foco no desenvolvimento dos personagens e questão do comportamento deles diante de várias situações diferentes e esses sentimentos ocultos, não foi o suficiente para causar um grande impacto no telespectador. Principalmente pelo fato da trama ainda não estar iniciada. No caso, canibais ou a questão do local que eles vão se encontrar ainda não está sendo desenvolvida da maneira adequada. Né? Eles apenas estão lá, conversam sobre o passado, sobre sentimentos, sobre pessoas mortas e só. Né? Eles não têm a trama ainda. Então eu acho que a falta de trama, a falta de um vilão, sabe, essas coisas, a falta de um caminho fixo, né? Nós temos que fazer tal coisa. Não, eles estão simplesmente perdidos e o grupo está tentando, sabe, se juntar. Mas infelizmente a maneira que isso está sendo desenvolvida desde o episódio 9 não está sendo muito aceita, né? Isso na minha opinião, porque eu não estou gostando de como essa quarta temporada está se desenvolvendo, principalmente esse último episódio, que eu acho que foi um dos piores. No caso, o episódio 12, eu acho que foi um dos piores de toda a quarta temporada. Um outro problema também foi a questão do foco em apenas dois personagens, principalmente pela questão desses dois personagens não terem um grande desenvolvimento, uma história de fundo ou realmente uma utilidade. Porque a Beth, ela só ficou cantando por 2 temporadas ou 3 e ficou cuidando da Judith, como se isso fosse algo realmente muito difícil, né? E ela não teve um desenvolvimento, ela não teve história de fundo nem nada. Já o Daryl Dixon, ele teve a questão do irmão, só que o irmão morreu e a partir disso ele tá sem rumo, ele não tem história de fundo, ele não tem desenvolvimento, ele continua sendo a mesma coisa isolada de sempre e é isso aí. Então foi simplesmente o foco em 2 personagens que são originalmente da série, resumindo, eles não estão na HQ,
E eles não têm história de fundo, nem desenvolvimento. Então, esse ponto também foi um ponto realmente negativo, na minha opinião, em questão desse episódio. O simples fato de botarem dois personagens que não estão na HQ, que o telespectador não pode ter algo por base para definir como será o destino deles, etc. Isso aí foi realmente um problema nesse episódio. Então, se eu pudesse resumir esse episódio em uma palavra, eu ia escolher a palavra simplicidade, porque esse episódio foi muito simples, teve pouco desenvolvimento, teve poucos personagens, não teve trama, teve poucos zumbis para matar, não teve uma grande evolução, foi simplesmente a Beth querer beber, encontrar um local para beber, revelações sobre sentimentos e personalidades, e sobre o passado, e queimar o local no final e mandar o local ir para aquele lugar. Enfim, foi simples, né? Então, foi realmente simples esse episódio, não teve tanta graça de assistir, e realmente foi um dos piores, né? Então, assim, como nota, né? Então, assim, por base disso tudo, eu posso dizer que esse episódio não foi um dos melhores, mas também não foi um dos piores. Foi um episódio meio que suportável. Então, como nota, eu vou na nota 7. Então é isso aí, pessoal. Tube Foco, só bem repetindo. Até o próximo vídeo. Valeu!